Muita gente tem me perguntado em relação ao posicionamento do mastro no trilho e o posicionamento dos meus pés na prancha. O que faz eu me posicionar com os pés na prancha e posicionar o trilho na prancha e o mastro no trilho? Como que você primeiro especifica o posicionamento do trilho na prancha, que depois que você projetar isso não tem mais volta, e depois onde que você usa o mastro no trilho, né? É uma pergunta que muita gente tem e que não é simples de responder, né? Porque depende de muita coisa. Depende principalmente, para iniciar, da construção e do desenho da prancha. A prancha, ela tem um comprimento, uma largura e um volume total, que é a soma, né, de toda essa superfície ao longo do comprimento da prancha. Isso vai ditar o volume dela. Agora, mais importante do que comprimento, largura e volume é a distribuição desse volume ao longo da prancha. Por quê? Se você olhar aqui, o tail ele é estreito e aí ele vai se alargando até o meio e aí se estreita de novo no bico, né? Então você vê que isso traz aí uma concentração de volume no meio da prancha, que é exatamente onde você vai pisar e onde que tem que te sustentar. Então, essa falta de volume no tail e a falta de volume no bico, ele pode causar um desequilíbrio na prancha enquanto você está remando, enquanto você está em pé nela. Isso também é causado no wing, quando você está em pé na prancha ou de joelhos, manuseando o wing para poder subir. Só que no wing você ainda tem uma sustentação do wing com o vento, que acaba suavizando qualquer imperfeição aqui na distribuição de volume. Já no remo, tudo isso é muito sutil e deve ser considerado exatamente para ter o máximo de conforto e equilíbrio na distribuição de volume para você conseguir ficar em pé numa posição ideal e compatível com o trilho. Então você vai posicionar o trilho a partir do design da prancha. E aí, como que você vê? Você vê a partir da distribuição de volume dela, você tem uma ideia de onde que está concentrado o volume da prancha. Essa daqui, como ela tem o deck rebaixado na traseira, então a traseira dela ela é bem estreita, né? Não é larga, ela é bem estreita, ela tem pouco volume. Já aqui na pisada da frente, ela tem bem mais volume, você vê que ela é bem mais cheia e vai diminuindo aqui até o bico, mas dá pra ver nitidamente que a concentração de volume está mais ou menos aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai pisar aproximadamente por aqui. Visivelmente você vê que se eu pisar aqui, o volume na frente vai sobrar e a prancha vai empinar e logo aqui vai afundar, porque você está pisando numa parte aqui que tem pouco volume. Então você começa a ver visivelmente que a base vai ficar mais ou menos por aqui, a base da frente. E aí, como a base da frente está aqui, você já faz uma simulação de onde que vai estar o pé de trás, que vai estar mais ou menos aqui. Tudo isso com uma base estreita e confortável. Então, se o pé da frente está aqui e o pé de trás está aqui, você sempre dimensiona com a asa no meio da base. Então, a gente está pisando aqui com o pé da frente e o pé traseiro aqui, a asa ela tem que estar no meio, então está mais ou menos por aqui. Então, se a asa está aqui, você posiciona o mastro para a asa ficar no meio da base, tá aqui. Então, se eu chegar com o mastro, colocar todo na frente e a asa ela ainda ficar atrás, o que isso vai acontecer? Vai fazer com que a asa fique em cima do pé de trás e isso não vai gerar lift suficiente para levantar. Também eu não vou conseguir pisar mais atrás porque o volume está sobrando, eu pisando mais ou menos aqui não tem volume para me sustentar, a prancha vai afundar aqui e eu vou ficar
com o bico empinado eu não vou conseguir remar. Então ela tem que ficar com o fundo na horizontal, paralelo à superfície da água, a asa frontal no meio da minha base, e aí isso vai fazer com que o foil posicione o mastro, né? Então você vai dimensionar o trilho para ter mais ou menos essa margem, considerando a mudança de foil, porque se você for usar um foil que tem a asa mais perto do mastro, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o posicionamento da asa não muda, mas o mastro muda. Então você tem que posicionar o mastro para trazer a asa exatamente no meio da base. Cada foil tem uma distância entre o mastro e a asa frontal. Então o pessoal, sempre é o pé de trás em cima do mastro. Não necessariamente, depende do foil, depende da asa. Tem foils que tem a distância muito grande entre o mastro e a asa frontal, que faz com que o mastro seja bem recuado, que é no caso do Gol Foil que eu uso. Eu uso ele todo atrás, porque o mastro dele está aqui e a asa está bem mais separada, está mais ou menos aqui. Então eu quero a asa no mesmo lugar, porque a minha base é o que vai ditar a partir da distribuição de volume da prancha. Se eu tiver uma prancha com mais volume aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pisar mais aqui. Se eu vou pisar mais aqui, a asa tem que ficar aqui. E se a asa fica aqui, o mastro vai ficar por aqui. Por isso que existe o trilho. Aí então as pranchas nacionais, elas usam um trilho mais curto do que as estrangeiras, porque ela precisa ser mais resistente. Ela é montada em cima de um bloco de vinicel ou uma espuma de alta densidade que tem mais peso comparado ao EPS da prancha. Então você fazer um trilho com, vamos supor, o dobro aqui do comprimento, quer dizer que a caixa tem que ser bem maior e vai pesar muito mais a prancha, né? Então isso tem que ser levado em conta também. O pessoal acha que colocar 2 caixas de trilho aqui é uma vantagem, na verdade não é. A prancha vai ficar com muito peso, porque o peso da prancha está concentrado todo aqui na área da caixa. Então se ela ficar um pouco mais para frente ou o peso um pouco mais para trás, vai prejudicar aí o manuseio da prancha depois que você subir no foil. E por isso o ideal é manter uma caixa mais restrita, exatamente onde você pretende posicionar o foil. Então é uma dúvida aí que muita gente tem, não sei se deu para tirar exatamente, mas deu pelo menos para passar um pouco aqui dos principais pontos aqui que precisam ser considerados quando você vai dimensionar uma prancha e a distância da caixa para o fundo da prancha. Se o trilho estiver mais para cá e você topar ele todo aqui, como eu falei, tem que casar com a distribuição de volume. Logo, o volume da prancha tem que estar todo aqui atrás, para você poder pisar atrás. Então é um ponto aí que precisa ser passado também para o shaper quando você encomendar uma prancha, saber qual foil que você vai usar e a base que você usa, né? Se você geralmente usa uma prancha com uma base mais recuada, você prefere um pouco mais de bico para poder manobrar mais ela, ou você prefere ficar mais estável no centro da prancha. Então tem muita variável aí que precisa ser considerado, né? Então é isso aí, valeu.